quanto, por exemplo, também existe influência demoníaca em um presente dado com má intenção. Sim. Um dos maiores problemas é a incredulidade. Você vai ver que várias passagens bíblicas, Jesus vem rebatendo, inclusive os discípulos. Geração incrédula, está falando com os discípulos que caminham com Jesus. A incredulidade está enraizada dentro das pessoas. Não, eu ganhei e é abençoado. Não, desconfia, porque nós vamos muito pelo amor, para você entender, nós temos isso. Mas a pessoa que está trazendo um presente, muitas vezes a influência não é boa. Demônio não tem cara nem idade. Demônio não precisa ser novinho ou muito velhinho. Ele atua onde ele quer atuar, desde que ele tenha a legalidade. E tem pessoas que usam tanto de perfumes, né, consagram, fazem batismos ali no próprio, batizam a fragrância para a pessoa ficar encantada, aí a pessoa ganha, começa ali sem entender, o casamento já não faz sentido, já não vive uma vida mais abundante dentro de casa com os princípios bíblicos, porque entrou algo anátema, para você entender. E outra coisa é planta. Planta. Os maiores satanistas, as bruxas, agora a gente está entrando num padrão mais alto para você entender. Quando eu falo de satanistas e bruxa, é a hierarquia mais alta. A gente vai falar de resquício ou de alguns demônios infernais que atuam na bruxaria. Eles são especialistas em pegar a planta, que é uma planta divina, que é uma obra do Criador, mas eles tiram a areia, colocam muitas vezes sangue menstrual para destruir um casamento e te dá uma planta, e ela tá lindíssima por fora, e pior ainda, você tá regando ela, Yang. Todo dia você rega a sua própria condenação. E muitas pessoas usam de terra de cemitério, coloca cruz invertida para você te atrair para a morte. Então tem vários rituais satânicos que eles entregam dentro de um presente, dentro de uma planta. E nós cristãos temos que ter esse feeling para identificar. Tenha sempre a desconfiança do que vem do mundo para você, ou alguém te dá um presente, porque demônio não tem cara e nem idade. Ele pode vir através de uma pessoa que você mais gosta, porque está sendo influenciada. Nem todo mundo manifesta, mas tem pessoas sendo influenciadas, e a influência atrapalha a vida de muita gente hoje em dia. Outro ponto também que isso são coisas assim que são de um contexto geral, que muitas pessoas até têm dúvidas ou tipo, já ouviu falar algo, mas não tem 100% dessa dúvida sanada, esclarecida. A questão, por exemplo, de filmes de terror. As pessoas que assistem filmes de terror, eles podem ser porque eu já ouvi que um filme de terror pode se transformar num portal que você abre dentro da sua casa. Como que é isso? Sim, a TV, o celular já é uma janela no mundo espiritual. Quando você acessa algo, os seus olhos são a janela da sua alma. O seu olhar carrega o fogo do Espírito Santo. Então nós temos o hábito de nos santificar, Yang. Eu não fico vendo algo que não me edifica. Eu prefiro blindar meus ouvidos, meus olhos e viver em santidade. E quando você abre essa legalidade para esses filmes de terror, é sim um portal para eles entrarem na sua casa. E muitas pessoas são viciadas nisso, gostam do filme mesmo já batizado, tomando Santa Ceia, e tem essa prática. E dentro desse filme de terror, vou entrar agora quando a gente passou no Halloween. No Halloween abriu 3 portais infernais. Começou no Dia das Crianças, com o trono de Moloque, que é sacrifício humano. As bruxas, elas entendem sobre os sequestros de criança para descer o sangue, arriar o sangue, porque os demônios descem no primeiro portal. Entra depois no Dia das Bruxas, que é o Samhain, é o Shabat negro que a gente fala. A gente não, as bruxas, perdão. E ali é o segundo portal. Eles descem com muito mais intensidade. E fecham no Dia dos Mortos, que é um culto de necromancia, quando a pessoa sai de casa para ir para dentro de um cemitério, onde ali não tem mais nada. Ali só tá os restos mortais. A alma já não tá ali, Jesus já levou. Então, assim, as pessoas estão abrindo portas no mundo espiritual para esses demônios que atuam dentro dos cemitérios, que são as falanges de hierarquia baixa do cemitério, sem entendimento. E quando a pessoa pisa num portal desse e abre uma legalidade, começa a ter problema de suicídio na família, mortes prematuras, que não está na Bíblia, morte prematura, abortos espontâneos. Deus não está nisso, eu te provo na palavra. Ele não está nisso, ele disse multiplicai. Ele não quer aborto. Aborto é altar de Lilith. Lilith, ela vive de sangue menstrual, como vive de abortos, como ela vive da energia do parto.
tudo na Bíblia é profético, como eu falei. E altares levantados levantam demônios e tá te oprimindo no mundo espiritual. E como você não tem conhecimento, você fica aprisionado uma vida inteira. Mas por que a pessoa da minha família morreu? Porque talvez você foi lá abrir uma porta. Porque talvez o pai foi lá abrir uma porta. Porque a maioria dos problemas começa com o pai e a mãe. E chega nos filhos. Existe o livre-arbítrio, mas muitos problemas, como Marcos 9, dá vários parâmetros, que o problema estava com o pai. Jesus não libertou o filho. Depois ele foi no filho, Yang. Primeiro foi um tratamento com o pai. Primeiro no pai. Isso entra até a questão da maldição hereditária. Sim. Que às vezes, por exemplo, o pai bebeu muito, o pai usou droga e acaba respingando no filho. O filho, ele se torna um alcoólatra, por exemplo. Às vezes novo, 16, 17 anos, já se tornou um alcoólatra. Está diretamente relacionado, então, com a maldição hereditária. É uma maldição hereditária. Sim. Na Bíblia fala de ciclos. Sim. De 7 em 7 anos renova o ciclo de Deus, tanto para juízo quanto para bênção. Então, quando você vê até 7 anos, o pai e a mãe, ele tem uma procuração do céu quando ele está posicionado para quebrar tudo da vida do filho. Então, o pai tem o governo, tanto do céu quanto na terra. Só que se o pai está em desacordo, ele não quebra nada, Yang. E ali vai uma continuação de demônios. Vai se multiplicando. De 1 a 7 é uma quantidade. De 7 a 14 é outra. De 14 a 21 é outra. Que é o exemplo de Marcos 9 no menino lunático. Aqui está falando de 3 ciclos. Por isso que tem uma quantidade de demônio que atua no menino. Porque não foi quebrado no começo, Yang. Aqui quando Jesus diz assim, desde quando que o menino acontece isso? E o próprio pai diz, desde a infância. Aqui Jesus está fazendo mapeamento. As igrejas não fazem mais mapeamento. Então você precisa saber a história, a raiz do problema. E aqui Jesus fala assim, ó, por que os meus discípulos não conseguiram, né? Ele vai perguntar, o pai vai perguntar por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus fala, ó geração incrédula, a incredulidade que estava nos discípulos estava atuando no pai. Então os espíritos têm conexão. No mundo espiritual, ele identifica o que está em você e o que está em mim. E ali começou um agrupamento para você entender. Os discípulos que estavam em Marcos 9 não estavam em Marcos 8, porque em 8 diz do Monte da Transfiguração que estava 3. Pedro, João e Tiago. Lá quando Jesus subiu, ele teve uma seletiva, levou os que ele queria levar para apresentar o mundo espiritual. Ali está ativando o DNA deles, porque está se mostrando em glória. Eles não tinham isso, eles não tinham visão espiritual aberta. E Jesus mostra para ele, olha isso aqui é o mundo espiritual. Só que esses 3 não é o que está em Marcos 9. Então os que estavam não tinham tido um nível de libertação alta, não tinha caído as escamas dos olhos. E Jesus vem falar com o Pai, a incredulidade que está em você está nos meus discípulos, por isso que não expulsou. E quando você vê aqui no versículo 18, a Bíblia diz assim, ele espuma, range os dentes e definha. Quem espuma e range os dentes é epilepsia, trono chamado Belial, que atua com o demônio chamado Omolu. Ele atua na epilepsia. Quando você vê definhando, aqui tem mais um código. Aqui está entrando os espíritos que atuam no cemitério. Exu Caveira, ele faz você definhar. Os trabalhos, quando são feitos para essas entidades, você vai ver que quando a pessoa procura no histórico da família e não tem um relato médico, não tem uma comprovação científica, é espiritual. Então você vai ser cirúrgico. Porque na Bíblia fala. Só que muitas pessoas, como eu falei, eles querem ver escrito. Só que o mundo espiritual você precisa viver, você precisa estudar. Paulo diz que nem tudo ele pôde dizer. Ele sabia até onde ele podia trazer. E muita coisa ele viveu no espiritual. E as pessoas hoje em dia não vivem mais no espiritual. Porque foi como você disse no começo da sua geração. Lá tinha muito isso. Eles buscavam com mais intensidade. Hoje em dia não tem isso. Eles querem uma fórmula mágica que solucione uma quantidade de problemas que está instalado na família, mas não se aprofunda no conhecimento. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.